Tá, beleza. Deixa eu permitir aqui. O pessoal que está em casa deve ter recebido uma permissão para gravar. Clique em permitir, tá bom? Por favor. E quem está com a câmera fechada pode dar falta, tá, Vicky? Até eu ver eles uma vez, tu dá falta. Tá? Depois que eu ver uma vez, tá, aí tá tudo bem. Tudo bem. Tá, cadê o... Aí o pequeno aí. Ô, Márcia, e o Márcio? Cadê? Gente, vamos falar hoje. Não, antes de entrar no assunto, nós estamos, então, hoje, no dia 28, tá bom? Eu sei que não é fácil acompanhar a leitura, principalmente para quem não tem o hábito de ler, ou mesmo para quem tem e tem um outro material de devocional, pode estar tendo dificuldades. Mas o livro está com vocês, é fundamental que vocês o leiam, que vocês, mesmo que não consigam, tenham se atrasado um pouco, pega um dia, bota 1 ou 2 dias e vai tentando acertar. Alguém aqui está no dia, está em dia? Está no dia 28? Glória a Deus, parabéns, guria. Mas, meu Deus do céu, essas gurias são uma aluna nota 10. Em casa aí, tem alguém em dia? Márcia? Roseli? Quem é que está em dia com a leitura aí? Tem alguém? Victor, me fala se tiver alguém. Anota o nome de todo mundo que está em dia, então que eu tenho que dar um presente para esse povo. Tu está em dia? Não, não está. Então é Sandra. Vai dando o nome depois para vir que eu vou dar um presente para vocês. Nós vamos entrar então hoje, amanhã, no dia 29, ou capítulo 29, né? E o material que a gente tratou nas últimas semanas, gente, eu considero assim, ó, um presente de Deus para nós, muito forte mesmo, muito forte. O que a gente tratou na semana passada, quando a gente falou de tentações, de lutas, de crises, eu digo para você, tem gente que está passando por lutas e se entrar em contato com esse conteúdo e entender o que Deus está falando aqui, vai ter uma outra conotação do que é tentação e como vencer as tentações. Se vocês lembram desse material extraordinário, se vocês lembram, uma das partes falava assim, ó, que a gente não tem que lutar contra as tentações. Lembra disso? A gente não tem que repreender tentações. A gente não tem que pensar em vencer as tentações. Nós temos que nos desfocar e transformar a nossa mente para pensar no que é certo. Porque é a mesma coisa que dizer assim, ó, vamos supor, eu não quero pecar, eu não quero pecar, eu não quero pecar, eu não quero pecar. O que a nossa mente está recebendo é a palavra pecar. A gente está enfatizando o pensamento de pecado. No livro ele fala, você está num lugar onde boceja, provavelmente tu vai bocejar. Exato. E aí quando ele escreve, ele bota uma observação. Provavelmente tu tá bocejando nesse momento, eu estava bocejando. Então, exatamente. Então, a nossa mente não entende o não. A gente está reforçando o pensamento. Por isso que a gente repreende Satanás, a gente repreende o mal. Mas a tentação a gente não repreende. A gente tem que mudar a nossa maneira de pensar. Pensar em outras coisas. A Bíblia diz, pensai nas coisas lá do alto. É uma dica para a gente viver uma vida acima disso. Semana passada, essa semana, a gente falou sobre ser semelhante a Cristo. Há uma outra leitura importante. E eu quero fazer uma pergunta que está dentro do contexto que a gente conversou aqui, que é dessa semana, inclusive, né? Em que parte do seu crescimento espiritual você precisa ser mais paciente? Que parte da sua vida com Deus você precisa ser mais paciente, que você percebe que precisa de mais progresso? Pensa sobre isso. Porque não é apenas uma leitura, o objetivo não é apenas a gente fazer uma escola, o objetivo é a gente ser melhor filho de Deus, né? A gente evoluir. Que partes da nossa vida a gente precisa melhorar, que a gente precisa progredir, amém? Então pense sobre isso, pare para pensar, e eu vou entrar logo no conteúdo, que eu tenho que terminar hoje no horário, eu tenho uma aula aqui atrás, muito importante. Então a palavra de hoje, semelhante a Cristo, pode passar. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Repete comigo, eu fui criado para ser semelhante a Cristo. Quando a Priscila abrir a câmera aí e
A Michelle e o Júnior, tu me avisa, tá, Vicky? Não dá presença ainda para eles. Nós fomos criados para isso. Pode passar, Vicky. Pode passar. O propósito de Deus para nós, o propósito de Deus para o homem, é fazer o homem à imagem e semelhança de Cristo. A gente sabe disso. A maioria de nós já sabe disso, né? Sermos semelhantes a Cristo, a imagem e semelhança do Criador. A minha Bíblia. Pega para mim, filho, a Bíblia. Então, Deus nos criou com esse propósito, de sermos a imagem. A Bíblia diz. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Meu Deus. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, conforme a nossa imagem e semelhança. Então, Deus cria as coisas, Deus cria o universo. Quem está dormindo, diga amém. E, por fim, Deus cria o homem. Só que Ele cria de uma maneira diferente. Ele cria para dar a esse homem similaridade a Ele. Então, nós somos parecidos com Deus. Nós temos atributos que são de Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher. E disse ao homem, domine sobre os peixes do mar, domine sobre as aves do céu. Deus deu essa ordem ao homem, Deus deu essa consagração, essa missão ao homem de dominar, de exercer influência. Então essa é a criação. Foi assim que Deus nos fez. Esse é o propósito de Deus para nós. A gente entender que a gente nasceu para ser semelhante a Cristo. Apesar de que no caminho, nós vamos falar sobre isso, aconteceram coisas. Amém? Então, o homem, pode passar, o homem de Deus não é Deus. O homem não é Deus. Mas tem características de Deus. A gente vai entender, ao ler o texto, que a gente tem características de Deus. E vocês têm o material aí, se quiserem olhar, pode olhar, mas se não quiserem, não precisa, tá bom? Porque eu que escrevi aqui, então eu vou passando ali e vamos embora. Então, o homem não é Deus, mas tem características. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa. Quais são algumas... Pode ir passando, Vicky. Quais são algumas das características... Shalom, gente. Lá no fundo, lá. Quais são algumas das características de Deus que a gente tem? E para isso nós vamos ler no livro de Salmos, capítulo 8. Nós vamos mergulhar um pouquinho nesse texto. Salmos 8. Essa é uma matéria tão densa que eu preciso correr para chegar na parte que tem que dedicar um tempo. Bom, acho que tiraram o Salmos 8 da minha Bíblia aqui, mas quando colocarem de novo eu aviso vocês. Está aqui. Salmos 8, versículo 3, a Bíblia diz: quando considero os teus céus e o trabalho dos teus dedos, e a lua e as estrelas que tu ordenastes, o que é o homem para que estejas cuidando dele, e o filho do homem para que o visites? Porque o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste com glória e honra. Então a Bíblia diz que nós somos um pouco menor do que os anjos, mas somos coroados com glória e honra. É fato que se a gente olhar para a humanidade, muitas vezes, Shalom, Ezequiel, a gente não vai ver isso. Por quê? Por que a gente não percebe? Porque houve um problema no plano. O plano original de Deus houve uma queda. Nós vamos falar sobre isso hoje. Seguindo a leitura. Tu fizeste com que ele tivesse domínio sobre as obras de tuas mãos, tu puseste todas as coisas debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, sim, e os animais do campo, as aves do ar, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Amém? Até aí. Então, Deus nos criou para exercer domínio, governo. Deus nos criou com um propósito poderoso. Diga propósito. Amém? Então Deus nos criou, eu estou gritando, desculpa, gente, em casa aí, está muito alto, vocês avisem, tá? Eu baixo o volume. Então Deus nos criou com um propósito tremendo. Mas se a gente parar para ver, quem é Deus? Vamos tentar entender pode passar, Vicky, quais são os atributos, alguns dos atributos de Deus. Então, Deus é Espírito. Se a gente ler aqui, João, capítulo 4, versículo 24, diz: Deus é um Espírito,
E os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Então, Deus é espírito. Presta atenção comigo, vem comigo. Quem está comigo aí, diga amém. Segundo, Deus é luz. 1 João 1,5. A Bíblia diz, ó, a Belinha está aí. Então, essa é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é luz e nele não há treva alguma. É uma outra característica de Deus. E 1 João 1,5 também diz. Não é o 1 João 1,5. Mas diz na Bíblia. Eu calculei, botei de novo ali, dá bola. Deus é amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Então nós temos 4, 1 João. Está ali na Bíblia escondida. Hein? Ah, tá bom. E nós conhecemos e cremos. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós. Deus é amor, e aquele que habita em amor, habita em Deus, e Deus nele. Amém? Então, Deus é amor, e aquele que habita em Deus, que ele tem amor, habita em Deus e Deus nele. Então, nós estamos vendo algumas características do Criador. Algumas marcas de Deus, que também são vistas, que a gente vai perceber no homem. Quem é o homem? A pergunta que eu quero deixar. Então, se Deus tem esses atributos, e isso revela um Deus espiritual, Deus é espírito, Deus é luz, matéria, e Deus é amor, Deus se manifesta, mas de algo de forma imaterial. Se a gente olhar para o homem, pode passar, Vicky. Nós, seres humanos, também somos seres espirituais, também temos um corpo material e também temos um espírito que é imaterial. Tá? Eu vou passando porque eu quero me dedicar a um tempo maior em outro momento. Então, pode passar. Deus é espírito. Repete comigo, Deus é espírito, mas não tem corpo. Perfeito? Não tem corpo. Se a gente olhar para o homem, a nossa semelhança, Deus nos deu um corpo. Deus nos deu uma estrutura física, amém? Que peca, que erra, que envelhece. A Bíblia vai dizer, ainda que o meu homem exterior se corrompa, falando do nosso corpo, o meu homem interior se renova. Então nós temos um corpo como homem, e quando a gente morre, esse corpo morre. Acaba-se. Quando eu vou fazer um velório, a gente está vendo ali algo que acabou. Não tem segunda vida, não vai viver de novo, não vai reencarnar. Porque a Bíblia diz, está ordenado ao homem viver uma só vez, Hebreus 9:27, vindo depois disso o juízo. Então, morreu, foi para o pó, acabou. Mas nós temos também um espírito. E o espírito do homem, que é um sopro de Deus, esse sim, não morre. Ele vem de Deus. Então, é importante a gente entender que quando o que Deus está fazendo na nossa vida, o processo de semelhança de Deus em nós, ele não é nós nos tornarmos semelhantes a Deus apenas externamente. Roupa de crente, linguajar de crente, costumes de crentes, mas é uma transformação que precisa alcançar-nos de dentro para fora. Quem está entendendo, diga amém. Então, é algo que Deus vai fazer em nós de dentro para fora. Deus vai produzir uma transformação em nós que vai vir de dentro para fora. Assim como Deus, pode passar, Vicky, o homem é capaz de quê? De relacionar-se. O homem é capaz de pensar. O homem é capaz de escolher. Deus nos fez diferente dos animais. Nós temos capacidade de nos relacionar, nós decidimos nos relacionar, nós podemos pensar, nós podemos escolher, sentir. Você decidiu estar aqui na escola, decidiu servir a Cristo, você escolheu viver uma vida nova em Cristo. Amém? O homem também pode refletir a luz e o amor de Deus. Nós podemos
enquanto estamos sendo transformados, enquanto estamos no processo de transformação, decidir nos tornarmos pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus. Posso ouvir amém? Então, quando Deus criou o homem, ele nos criou em imagem e semelhança dele. Ou seja, tudo isso que nós temos parecido com Deus nasceu nesse lugar onde Deus nos criou. Parecidos com Deus. Só que nesse processo houve um problema. Aconteceu na história do homem um grande problema que bagunçou esse relacionamento, essa imagem e semelhança. O que foi? Qual foi o problema que aconteceu conosco? As crianças aprendem muito isso nas musiquinhas. Qual foi o problema? O pecado. Gente, o trono tem aquele louvorzinho, né? No dia, o triste dia em que o pecado... Lembra? Em que Adão pecou. Adão e Eva... a mentira que o diabo contou. E é verdade. Então, Deus, quando nos criou, o homem nos criou em plena harmonia com Deus. Se a gente lê o livro de Gênesis, você vai perceber que o homem estava em constante harmonia, ele falava com Deus. Adão e Eva eram perfeitos. O homem era mais alto. Sabia que o homem... Eu nem tenho tempo de entrar nesses assuntos, mas o homem de Gênesis, antes da queda, o homem era muito mais alto, havia várias características do homem diferentes do que a gente tem hoje. Né? Certamente que Adão e Eva tinham plena saúde, vigor, tantas coisas que eles tinham. Mas aconteceu no meio desse processo que o homem pecou. Só para dar uma palha para vocês entenderem, quando a Bíblia diz que o homem que Deus fez, coseu roupas de pele e colocou no homem, sabe ele diz? Quando o homem pecou? Quando na minha formação, com os meus professores que são rabinos, eles explicaram esse texto de maneira tão extraordinária, que antes da queda do homem, o homem ele tinha um corpo glorificado. Não era um corpo como o nosso. Quando o homem peca, o que Deus coloca no homem, no entendimento judaico, não é uma roupa de pele. Deus coloca no homem pele. Pele. Então o homem, ele começa a sentir aquilo que a carne natural produz. O homem começa a sentir o peso da carne, da carnalidade. É o que aconteceu. Foi o pecado de Adão e Eva que nos tirou a harmonia. Então, todo homem que nasce em desarmonia com Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer, presta atenção, mas fulano é uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa que faz tudo direitinho, pastor. Mas a Bíblia diz que a gente nasce em pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. Por quê? Porque a desarmonia começou antes de eu nascer, começou no pecado original. Quem está entendendo isso? Estou tentando ser mais objetivo. Então, o pecado, ele vem, quebrou esse relacionamento de harmonia com Deus, quebrou esse relacionamento de intimidade com Deus, e o homem foi amaldiçoado. Lembra? O que Deus disse para Adão quando ele pecou? Quem sabe? Vamos, Vanessa, tu sabe? Sabe, tu compartilha ali. O que Deus disse para Adão? Agora tu vai ter que trabalhar, meu velho. Agora tu vai ter que suar. Agora tu vai te lascar. Vai ter que rachar uma lenha. Daí que nasceu a expressão vai rachar uma lenha. Está na Bíblia. Deus disse para Adão, vai rachar uma lenha. A lenha estava rachada antes. Não tem que rachar a lenha. E disse para Eva, tu vai ter dores de parto. Vocês vão sofrer, a terra vai produzir erva daninha. É o pecado. Então o pecado vem, e junto com o pecado vem uma maldição. Vem uma queda, vem uma mancha. Mas o mesmo Deus
que permitiu que o homem passasse por isso, ele também deu um plano futuro de escape. Ele sempre de um texto que diz lá em Gênesis, que diz assim, ó, da semente da mulher nascerá um. Lembra disso? E a Bíblia diz, esse é uma conversa entre Deus e a serpente. E Deus diz assim, da semente da mulher vai nascer um, e tu lhe esmagarás o calcanhar, e ele lhe esmagará a cabeça. Então Deus ali dá uma promessa, eu vou botar em prática um plano que começa agora, e Satanás não sabia quem era, mas eu estou te avisando que vai nascer um, que vai restaurar esse homem, e tu vai lhe ferir o calcanhar, mas ele vai te ferir a cabeça, ele vai obter vitória sobre ti. Pensa em colocar uma pulga atrás da orelha de alguém. Imagina, alguém chega e diz, olha, cara, estou te prometendo morte, eu quero vingança. Mas não é bem isso que Deus queria, né? Mas eu estou te prometendo o seguinte, um dia tu vai estar de boa e eu vou chegar. Imagina o infeliz do diabo. A partir dali, todo menino que nascia era um potencial adversário para ele. Sim ou não? Deus disse, o homem pecou, foi expulso do Éden, foi expulso do paraíso, foi expulso da terra entre rios, Deus lançou ele, mas disse, ó, vai vir um. Te liga, farinha de trigo, também nasceu nessa época essa expressão. E você imagina o que Satanás pensou quando nasceu Moisés? Ele não morre, esse infeliz aí, vai para o rio e não morre, Faraó pega ele, é esse aí. Né? E quando vem Noé, e quando vem Abraão, e quando vem Davi, tantos profetas, tantos homens de Deus que nasceram, por isso que você vê na história, eu estou fugindo um pouco aqui porque eu quero dar uma instrução para você, você vê na história várias perseguições contra recém-nascidos. Lembra quando Esther ela se coloca diante de Amã, diante do rei Xerxes, para pedir para ele que não matasse o povo judeu? E várias perseguições, por quê? Porque havia uma promessa, Satanás estava impelido em não deixar esse pequeno nascer. Mas aquilo que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Então, Deus envia Jesus. E quando Jesus nasce, e certeza Satanás também pensou, poxa, esse aí. Certo que pensou que era João Batista, porque a Bíblia diz que ninguém nascido de mulher foi igual a João Batista. Nenhum. Quando ele nasceu, a Bíblia diz que os montes se tremeram. Mas não era ele. Então, porque João Batista foi decapitado e morreu, e quando ele morreu, Satanás pensou, lascou-se, não é esse, não vai dar certo. Mas houve um dia que nasceu Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Mas ele morreu. E quando ele morreu, Satanás pensou, não deu certo. Porém, a Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que ele pegou, deixa eu pegar aqui alguma coisa, eu não sei se eu posso pegar isso aqui eu posso. Ele pegou o escrito de dívida que era contra nós. Havia um escrito com teu nome, com as tuas dívidas e os teus pecados, e a Bíblia diz que Jesus, ele pegou o escrito das nossas dívidas, ele mesmo pegou e o rasgou e levou ao vitupério, expôs a vergonha e cumpriu a obra da cruz e ressuscitou o terceiro dia como ovelha muda, porque o nosso Deus que prometeu não mente. E Jesus morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus para cumprir um propósito. Qual? Restaurar a imagem e restaurar a harmonia, a semelhança entre Deus e os homens. Por que Jesus é chamado então de Filho do Homem? Dá um segredo para vocês. Isso vem da fonte, do estudo da fonte das Escrituras. Porque antes nós tínhamos uma semelhança e uma imagem de um Deus sobrenatural invisível. Mas nós viramos homem, ganhamos carne.
como eu falei. Então o Filho de Deus vem como homem para dar uma nova imagem para o homem. Então ele vem como filho de um homem. Ele vem para dizer que é possível ser homem e ser santo. Então quando nós nos entregamos a Cristo, nós recebemos um selo. Nós podemos servir a Cristo e viver uma vida santificada na imagem do Filho agora, Jesus Cristo. Alguém pode dizer amém por isso? Eu estudei 3 anos para empreender isso. Jesus, o Filho do Homem, porque ele restaurou e ele deu um upgrade na imagem. Já não é a imagem do Deus invisível, a imagem agora é do Filho de carne que vem à terra e provou que é possível ser santo. Você pode dizer amém? Pois bem, já passei aqui bastante coisa. Nós vamos ler agora, e aí é onde nós vamos ter maior parte da nossa aula, Romanos 8:30. Romanos 8:30, e aqui, como dizia o meu avô, que a porca torce o rabo. Agora nós vamos entrar numa das discussões bem complicadas do Evangelho. Aqui que a aula vai ficar um pouco densa, pesadinha, tá? A página da apostila, página 22. Página 22. No segundo parágrafo. A Bíblia diz, Romanos 8:30. Além disso, quem está comigo aí escuta bem, aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Pois bem, nós vamos falar sobre predestinação, chamamento, justificação e glorificação. Esse é um assunto tenso. Tá? Eu até estava revisando a nossa apostila, não sei se na próxima edição da nossa escola, se eu não vou tirar isso e deixar mais para frente. Mas eu quero a tua atenção aqui, para você entender algo importante para a tua vida, para a tua salvação. A Bíblia diz que ele nos predestinou, é um processo. É isso. É um processo de predestinação, de chamamento, de justificação e glorificação, para nos levar para a salvação. Então a salvação, diga, salvação é um processo. E nós vamos entender que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Por isso que salvação é um processo que leva tempo a execução desse processo. Portanto, eu quero ler 3 versículos com vocês, preste atenção. Eu quero que vocês prestem atenção muito bem nesses versículos. Está na nossa apostila, na página 22, se quiserem ler ali comigo, onde diz, leia esses 3 textos bíblicos, tá bom? A Bíblia diz, preste atenção, portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou. Diga comigo, poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação em virtude das nossas obras, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. E essa graça nos foi dada desde os tempos, foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Segundo texto, de baixo, lê comigo. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, diga assim comigo, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Agora o versículo 3. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, diga assim comigo, seremos salvos da ira de Deus. Bom, pode passar, Vicky. Percebe que os 3 textos bíblicos tratam sobre salvação. Amém? Amém? O primeiro fala que que nos salvou. Nos salvou é passado. Sim? O segundo fala, nós que estamos sendo salvos é presente. E diz que nós seremos salvos é futuro. Entender essa doutrina é fundamental para que você não caia em alguns pontos que pensam que a pessoa, uma vez salva, sempre salva,
que todo mundo já foi salvo, ou que Deus já tem os seus escolhidos e que ninguém mais, não adianta tu fazer nada pela tua vida, porque Deus já escolheu os seus. Então, eu quero tentar dedicar uns minutos para isso, para você poder entender comigo os 3 tempos da salvação. Então, em Timóteo, a Bíblia diz que ele nos salvou. O que significa isso? Ele nos salvou. Repara-se, reporta-se a uma obra que foi feita antes. Ok? Diz que nós estamos sendo salvos, diz que nós também seremos salvos. Então, fomos salvos do quê? Do que a gente foi salvo no passado? Pode passar, Vicky. No passado, nós fomos salvos da condenação do pecado. Por quê? O homem estava condenado, Gregory, ao pecado. Essa era a condenação. Todos pecaram. E tem como alguém condenado ao pecado ser salvo, gente? Por favor, me digam. Não. Mas a obra de Cristo, nós fomos salvos em Cristo Jesus pela morte da cruz, da condenação do pecado. Isso foi no passado. Pode passar, Vicky. No presente, a Bíblia diz que nós estamos sendo salvos. Não é da condenação, é do domínio do pecado. A gente está numa vida diária de luta contra o pecado. Apesar de que Cristo nos deu direito a nos libertarmos da condenação do pecado, ou seja, nós não estamos destinados ao inferno mais. Nós estamos destinados a Ele, a Cristo, a salvação. Posso ouvir um amém? Mas existe uma luta diária, que é presente, que é o domínio do pecado. Diga para a pessoa mais bonita do seu lado, o pecado está tentando te dominar. Essa é uma crise, é uma luta que o cristão vai passar. Essa é uma luta presente na nossa vida. Nós estamos sendo salvos. Nós saímos da condenação, mas temos uma luta diária para ser correto, para resistirmos para vencermos as tentações, para termos um caráter ajustado, para a gente fazer as coisas corretamente. É a luta diária. É contra aquilo que tenta nos dominar. Todos nós fomos salvos da condenação do pecado em Cristo, porque todo homem estava condenado. Mas agora nós estamos lutando contra o domínio do pecado. A Bíblia diz que o pecado jaz à porta e ele quer te dominar. Então, o Senhor está nos livrando. É uma obra diária, contínua, que Deus está fazendo em nós. Porém, a Bíblia diz que vai haver um futuro. E no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado. Haverá um futuro em que o pecado não existirá mais. Em que o mundo vai ser redimido. Em que todo o plano de Deus vai se cumprir. E nós seremos definitivamente salvos da presença do pecado. Esse é o tempo final da nossa salvação. Posso ouvir um amém? E agora eu quero dedicar um tempo aqui, que é onde a gente realmente vai entender o contexto. Pode passar aí. Fica aí, Vicky. Não, volta. Aí. Presta atenção. Por que eu acho que é importante vocês entenderem isso? Nós vamos pegar vários momentos da vida de vocês. Hoje em dia tem tantos vídeos no YouTube que você vê pessoas falando cada bobagem. E eu quero que o discípulo dessa casa aqui saiba o que é salvação. E saiba o processo. Você tem que entender o que está acontecendo na tua vida. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Então, no passado, nós fomos salvos. Do quê? Da condenação do pecado. O nome disso, eu trouxe esses termos para a gente, nós vamos perceber, é justificação. Em Cristo nós fomos justificados. Somos em Cristo, pela vida de Cristo em nós, justificados. E é só por isso que a gente pode ser salvo. Porque Cristo nos justificou. E isso acontece de uma vez para outra. Quando você recebe Jesus como teu Salvador, quando você entrega a tua vida para Cristo, você toma a decisão de servir a Cristo, instantaneamente nós somos justificados. Eu tenho acesso
Há algo que foi conquistado para mim, que eu não tinha, porque não tinha aceitado o Senhor. Quando eu aceito Cristo e me converto, eu tenho acesso a um direito. Qual direito? Justificação. Diga comigo, justificação. Cristo me justifica. Então eu tenho direito como filho. Isso é instantâneo. Você recebeu Jesus, se converteu, se batizou, entregou tua vida a Cristo. Você foi justificado. É isso que a Bíblia ensina. De uma vez por todas. Isso acontece no momento que você rende a sua vida a Cristo. Pastor, mas eu não mereço. O que Cristo fez por mim eu não mereço. Eu sei, mas Ele nos justificou. Ele fez uma obra em nós. Antes de nós nascermos, Ele conquistou algo para nós. E quando a gente recebe Jesus, a gente tem direito a isso. Posso ouvir um amém? Porém, hoje, no presente, nós estamos nesse processo, sendo salvos. Nós estamos no processo de salvação, de transformação. Salvos de quê que a gente está sendo? Qual é a nossa luta hoje? Do domínio do pecado. E é aqui que nós vamos gastar um tempo hoje. E esse processo se chama santificação. Então percebe, quando eu conversei contigo, te falei algumas coisas que a gente conversou, aquilo é santificação. Quando um líder, quando você recebe uma palavra que confronta algo que você está fazendo, nas tuas finanças, na tua vida, nos teus relacionamentos, na maneira de você lidar com as pessoas que você ama, e você sente desejo de mudar, de pedir perdão, isso é um processo de santificação. Pastor, mas eu sigo pecando e vai seguir pecando. Porque nós estamos lutando e vamos seguir lutando contra o domínio do pecado. O pecado está à nossa volta. A nossa natureza é uma natureza que namora com o pecado, que se relaciona com o pecado. Por isso que a gente tem dificuldades na nossa vida. E esse processo é um processo gradual. Amém? Ele não é instantâneo. Aceitei a Cristo, não. Quando você recebe Jesus, quando você se converte, começa um processo de santificação. E como é que a gente vai sendo santificado? Eu vou dar um exemplo para você de santificação, tá? Vamos supor que eu pegue uma faca, certo? Quem está pensando comigo numa faca? Quem em casa aí tem uma faca para mostrar para nós? Mostra aí. Pega uma faca. A faca está enferrujada, a faca está envelhecida, a faca está sem fio, a faca está jogada. Como é que eu santifico essa faca? Afiando, areando, limpando, preparando, cuidando, porque se areou ela uma vez, deixou lá, ela daqui a um tempo tende a mais uma vez oxidar, sim ou não? Então o processo é um processo contínuo em nós, porque o pecado quer nos dominar. Deus chegou para Caim e disse: olha, Caim, o pecado está batendo na tua porta. Cabe a ti saber disso e dominar ele. Então há um processo na nossa vida gradual, que todos nós aqui, inclusive eu, estamos lutando. Então ninguém aqui pode apontar dedo para ninguém, porque vai estar caindo em pecado. Porque todos nós estamos na mesma etapa, lutando contra o domínio do pecado. Amém? Estamos num tempo, porque nenhum de nós chegou no futuro. Nenhum de nós está ali, livres da presença do pecado. Quando você tem vontade de esganar o teu marido, a tua esposa, isso vai passar um dia. Um dia vai passar. Agora faz parte. A gente está numa luta, num domínio, numa luta constante. Faz parte da vida do cristão. No futuro, a gente vai ser livre disso. Posso ouvir um amém? Mas como é que eu convivo, pastor? Presta atenção. Como é que eu vivo com isso? Eu quero que você entenda. Então não existe esse negócio de uma vez salvo, sempre salvo. Eu fui salvo da condenação, mas eu preciso lutar
contra o domínio do pecado. Aí eu aceitei a Cristo, o que eu faço agora? Luta todo dia. Jejuar, para que a gente jejua? Para mudar Deus? O jejum vai tocar Deus mais do que já toca? Você acha que você vai ser mais amado por Deus quando jejuar? Sabe que você vai dizer, agora eu te amo muito mais? Quem tem filho aqui? Imagina que você vai amar mais teu filho porque ele fez uma coisinha boa para você. Claro que não. O jejum, a oração é para nos transformar. Para nos deixar atentos. Ó, é uma luta constante. Cuida do teu dinheiro, cuida da tua família, cuida dos teus filhos, cuida do teu coração. Por quê? Porque é uma luta constante. Como que eu posso viver então, pastor? Primeiro, eu tenho que viver sem medo da condenação, porque eu fui livre, isso já foi feito. Amém? Foi feito na cruz de Cristo, nós somos libertos da condenação do pecado. Eu preciso viver sem preocupação exagerada. Como que eu posso explicar isso? Nós vamos flertar com o pecado. Nenhum de nós está livre dele. Apesar de que a gente que é crente, a gente se acha tão bom. Olha, crente é uma criatura difícil de conviver. Porque a gente se acha tão bom, né? Não, isso é pecado, já sei. Na Bíblia tem várias situações que um homem era um homem doente, e aí alguém pergunta, por que ele está assim? Quem pecou? Será que foi os pais deles que pecaram? Será que foi ele que pecou? A gente que é crente, a gente sempre quer saber, a gente sabe de tudo. Né? A gente só não sabe cuidar da nossa língua. Cuidar de nós mesmos. Nós estamos numa luta, então eu não preciso julgar os demais, porque eu estou me julgando junto. Eu preciso entender que quando eu peco, eu não preciso entrar em pensar o que vai ser de mim agora, eu preciso me arrepender e lembrar, eu estou ainda no processo. Eu só vou viver longe disso quando Cristo Senhor reinar para sempre. Então, se você pecou, e você pecou, quem não pecou, que atire a primeira pedra, Jesus disse. Sabe dessa história, né? Aí tinha um lá no meio que atirou uma pedra, você sabe dessa? Jesus, quem nunca errou, que atire a primeira pedra, o cara chegou e jogou a pedra e deu no meio da testa. Pã! Derrubou a mulher. Sabia disso? É uma piada. Aí, Jesus perguntou, você nunca errou? E ele disse, não, Jesus, dessa distância não. Eu sempre acerto, mas presta atenção, esquece essa bobagem. Todos nós erramos, apesar desse homem dizer, não, eu nunca errei. Não, mas nós erramos. Então, em vez de eu ficar perdendo meu tempo, achando o erro dos outros, nós como igreja, esse é o papel do corpo, é ir para um lugar de santificação em Deus e ir junto. Eu não tenho que te julgar pelos teus pecados. Eu tenho que te inspirar com a minha santificação. Cara, eu também estou nesse processo. Por isso que eu digo aqui na igreja, sempre falo, eu não sou melhor do que vocês. Ah, porque tu é pastor, porque tu está no altar, toca em mim. Pastor, preciso do teu toque, preciso que tu faça. Não. Eu estou indo para o mesmo caminho que vocês. Vamos juntos. Essa é a visão apostólica da igreja. Vamos juntos vencer o pecado. Vamos juntos cumprir nossa missão. Vamos juntos viver aquilo que Deus tem para nós. Posso ouvir um amém? E terceiro, a segurança e a expectativa da salvação não são desculpas para o pecado. Ah, como né, eu sou um ser humano, o pastor está dizendo mesmo que eu, né? Então eu vou. Não. Eu preciso ser convencido pelo Espírito Santo que eu posso lutar sim. Amém? Perceber que ainda existe uma luta contra o domínio do pecado não é se lançar de cabeça num balde cheio de cocô. Uma coisa, você está caminhando na rua e tem aquele cocôzinho de cachorro. Ah! Pisei. Tira o tênis, limpa, bota na outra coisa, meu filho. É ver ali uma bacia cheia e falar,
mergulhar e ficar ali dentro. Já que, né? Já que existe pecado mesmo, vou ficar aqui, fedendo, pelo menos é quentinho. E tem gente que vive uma vida assim. Ele se joga no controle do pecado. Fica fedendo a cocô. Todo mundo na volta percebe o fedor. Ele sabe do fedor. Mas não tem força para sair dali. Mas você tem que entender que Cristo fez uma obra na cruz. E essa obra nos deu condições de sairmos de qualquer condição de escravidão do pecado e vivermos em Cristo uma nova vida. Alguém pode dizer amém? Então, como que eu vou viver? Eu preciso viver com essa consciência. Eu preciso saber que eu estou suscetível, que não adianta eu pensar que eu vou viver sem pecar, mas eu não posso me jogar no pecado. Eu preciso andar em sabedoria, em novidade de vida, em nome de Jesus. A santificação, então, é um processo executado em parceria de Deus com o homem. Isso é santificação. É um processo. Gálatas capítulo 5 e versículo 16. Quem pode ler para nós aí, pode abrir. Gálatas 5,16. A santificação é um processo. É uma aliança de Deus com o homem. Gente, presta atenção. Santificação é contínua. Contínua. Cada um de nós tem que perceber quais áreas da nossa vida tendem mais a feder. Tendem mais ao pecado. Em que área nós somos mais suscetíveis. E lutar para vencermos essas tentações e esses pecados. Sabendo que a gente vai se limpar de um lado, daqui a pouquinho vai dar uma sujadinha no outro, a gente vai limpar e vamos prosseguir. Vamos prosseguir a nossa vida em Cristo. Posso ouvir um amém? Amém, gente? Então, para terminar, o que eu preciso fazer? Pastor, como qual é a maneira que eu devo viver? Então eu preciso, como disse, está acabando minha bateria. Eu preciso, prestar atenção, reconhecer o meu pecado para vencer. Eu preciso saber qual a tua área de necessidade. Que área tu é vulnerável? Eu preciso reconhecer meu pecado. Segundo, confessar os meus pecados. Grava isso, presta atenção, você que está em casa aí. Pecado confessado é pecado normalmente superado. Repete assim comigo. Quem vê cara, não vê demônio. Ai, que carinha bonitinho. Cuidado. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros para que vocês sejam sarados. Então, pecado exige confissão. E confissão... Maria. Confissão exige discipulado. Você não vai confessar pecado para qualquer um. Vem cá, deixa eu te falar. Não. Confessar pecado exige um ambiente seguro. E esse ambiente normalmente é o discipulado, é um ambiente de pessoas de confiança, e quando você consegue se denunciar, normalmente você começa um processo de vitória. Amém? Você não pode viver sozinho, não existe cristão sozinho. Cristão é família. Você tem que ter alguém em que você reconhece como um homem de Deus e você confessa, assim como para o próprio Deus. Assim como em oração, chamar o Deus e falar, Senhor, eu confesso, eu reconheço o meu pecado, a minha crise. E depois eu preciso de arrependimento. Eu preciso me arrepender. E arrependimento é um processo tremendo. Gente. Começa a vergonha, começa o choro, começa... Poxa, Deus, eu pensei que eu nunca mais ia fazer isso. Poxa, eu pensei que eu não estaria mais suscetível a isso. Mas arrependimento é se despir do velho, falar, Senhor, eu reconheço quem eu sou. Então eu sou renovado de uma nova maneira de pensar. E eu começo a me revestir de um novo homem em Cristo. Isso é arrependimento. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Então, houve um plano, houve um problema, o pecado trouxe uma queda, mas houve um plano maior, que foi Cristo, que nos restaurou. E agora é um processo contínuo
de santificação, de arrependimento, de confissão, de mudança de mente. A gente vem do mundo, gente, cheio de... A gente que é crente há mais tempo, esquece disso. Mas a gente vem do mundo, da nossa vida, cheio de milindres, cheio de hábitos, cheio de pensamentos. E aí Deus começa um processo, é lento. É gradual, de limpar, de tirar, de afiar a faca. De afiar a nossa vida, se revestir do novo homem. Como é que eu faço, pastor? O que Deus pode usar para produzir isso em nós? Eu vou dizer 3 ferramentas. 3 coisas Deus pode usar. Primeiro, pode passar, Vicky. Pode passar. Primeiro que Deus usa aí, a palavra de Deus. Por que eu insisto aqui? Cara, lê a Bíblia. Mano, lê o nosso livro aqui, que ele vai te levar a textos tremendos da palavra de Deus. Porque não existe arrependimento, transformação, santificação, se não vir da Bíblia. Da palavra de Deus. Segundo, através de pessoas. Não existe nova vida de crente que anda sozinho, por isso não existe igreja online. Igreja é célula, é corpo. Por que a gente trabalha em células? Porque a gente precisa ter pessoas que olham nossos olhos e não somente a nossa nuca. Lembra que eu expliquei para vocês? Aí, toda vez que a igreja, o seu maior foco é conhecer a nuca de alguém, a igreja está errada. A gente tem que conhecer o rosto, os olhos, se olhar nos olhos. E as circunstâncias da nossa vida. Tudo que a gente passou tem um motivo. Deus está nos transformando, Deus está nos ampliando. Posso ouvir um amém? Tem que abrir a porta ali, Vicky. Abre a porta para nós. Então, gente, não se apresse. Repete comigo, não se apresse. Diga para a pessoa mais bonita do seu lado, não se apresse. Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não está sentindo. Amém? Deus está operando em nós hoje aqui, Deus está operando em vocês em casa aí. Deus está transformando coisas em nós pela palavra dele. Seja paciente com Deus e consigo e não se desanime. Amém? Diga para a pessoa do seu lado, pega leve contigo, mas pega pesado também. Entendeu? Ou seja, entende que vai acontecer momentos, mas também não pega tão leve não, você aguenta mais que isso. Uma coisa é pisar no cocôzinho do cachorro, outra coisa é mergulhar num barril disso aí. Pegou isso? Amém? Então esse é o processo de Deus para nós, santificação contínua. Até quando? Até quando ele vier. E aí um outro assunto, que é escatologia bíblica, que eu não vou entrar hoje, mas que Deus abençoe vocês. Saibam que o processo vai dar certo. Diariamente trabalhando na tua vida, o Senhor vai te dar graça, em nome de Jesus. Alguém recebe isso? Deus abençoe vocês. Eu pulei essa palavra, assim, falei rápido, porque isso é uma palavra de semanas para a gente falar, tá? Que é entender salvação. Bom, Deus abençoe vocês, vão ter um intervalinho de 5 minutinhos, 10 minutos, e daqui a pouco a gente retorna para o segundo momento da nossa aula. Se alguém quiser tirar dúvidas comigo aí, pessoal de casa, pode chamar no Zap, aqui também podem procurar. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Aí hoje foi denso. Não daí? Então tá, né? Depois dessa baita aula que o apóstolo deu, eu nem sei, eu tô tipo, quem sou eu que vai falar, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Na semana passada, o Marcelo falou sobre a Bíblia, né? E agora a gente vai continuar nessa lição, nesse estudo mais aprofundado, assim, em como que a Bíblia é dividida, sabe? Na aula da semana passada era algo mais assim, nós e a Bíblia, né? O que a Bíblia fazia em nós, esse tipo de estudo, né? Que a gente viu. E hoje vai ser uma coisa mais... Pode ser que alguns achem maçante, o que ela tá falando tanto aí? Mas é muito interessante. Eu, quando aprendi essas características da Bíblia, mais aprofundado, assim, tipo, quantos livros tem, quais são as divisões, eu acho muito interessante isso. Tipo, às vezes a gente pode perguntar, para que eu vou querer saber? Mas, cara, conhecimento, tipo, é muito bom a gente saber. Então, a gente vai, né, nesses minutinhos aqui, finais da aula, a gente vai falar sobre isso.
né? A apostila, ela tá muito bem, se vocês quiserem acompanhar na página 48, ela tá assim, ó, depois se vocês quiserem ler em casa com calma, sabe? É muito bom, tá tudo bem detalhadinho mesmo, tipo, tudo que vocês possam ter de dúvidas, assim, sabe? Tá aqui, sabe? Tá bem explicado mesmo, é muito top, assim, essa explicação. E agora a gente vai ir mais ou menos conversando. Eu não sei se alguém, Marcelo chegou a comentar na semana passada quantos livros tinha a Bíblia, não sei se lembram, mas tem nem na apostila, né? Dá pra ler. Agora já colou. Poxa, Vânia. É, mas então, são 66 livros, né? 39 no Antigo e 27 no Novo. E aí, agora nessa aula, a gente vai entender, né, as divisões, né, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. E vamos começar ali. Primeiramente, né, logo que a gente inicia ali a Bíblia, os 5 primeiros livros são chamados de livros da lei. Né? Pode ir acompanhando na apostila. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É chamado de Pentateuco também, por causa que é 5, né? Penta 5. Então, esses são os primeiros livros da Bíblia e conta desde o início ali da criação, ali em Gênesis, né? Tudo que a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Até a nação de Israel ser formada, né? E depois toda a história ali em Êxodo, da parte dos desafios, né? Das pragas lá no Egito, toda a parte que eles ficaram no período do deserto, tipo, mostra a libertação deles, período no deserto até chegar várias etapas, assim. Então, quando os 10 mandamentos foram ensinados, né? Quando Deus revelou. Então, assim, é por isso que é chamado de livro da lei, sabe? Foi, como é que eu vou dizer? A instrução para o povo de Israel, digamos assim, para iniciar, sabe? É o princípio dos ensinamentos ali de Deus. Então, depois disso, depois desses 5 livros, tem 12 livros históricos, tá? Que depois começa ali com Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, o que vai contar ali? A parte de Josué ali com o povo, tendo que administrar tudo aquilo, né? Moisés tinha partido, deixado tudo para ele foi um grande líder, né? Esse livro mostra, né, toda a história, tudo que ele passou, né? Depois, quando foram levantados os juízes, né, para julgar ali sobre as tribos de Israel que já tinham sido divididas e tudo mais. Aí depois, lá em 1º e 2º Samuel, começa a história dos reis, né, dos reis de Israel, quando foram restabelecidos, fala da história do rei Saul, do rei Davi, né, que a história do rei Davi é uma história muito linda. Então, fala ali também de Salomão, né, então é muito importante, assim, essa parte, né, também vai falar ali, depois vocês podem ler com calma, mas da parte quando o reino, né, foi dividido, quando foram levados para o cativeiro, ficaram lá na Babilônia, sabe? Fala tudo dessa parte, de como foi. E depois disso, depois desses 12 livros históricos, tem os 5 livros poéticos, que é o livro de Jó, o livro de Salmo ali, Provérbios, que é uma coisa... Ai, gente, é muito bom ler esses livros, né? Tipo, é muito bom. Provérbios, meu Deus, cada versículo que tu abre ali é incrível, sabe? E esses livros também podem ser chamados de devocionais, porque tu pega ali um versículo curtinho e tu pode tirar uma baita reflexão daquilo, sabe? Tu pode fazer um devocional, tu pode, assim, ó, sabe? A palavra é viva, né? Tu vai abrir ali e Deus vai falar contigo de uma forma que... E são versículos pequenos e quando a gente fala de devocional, fica todo dia na nossa mente, sabe? Eu não sei como é para vocês, mas para mim é, tipo, Deus passa me lembrando durante o meu dia aquilo que eu fiz no meu devocional, sabe? Comigo é assim, eu não sei vocês, se vocês quiserem falar como, podem ficar à vontade. Sim, sim, meu Deus, aqui é todo rosa o livro de Provérbios, que eu risquei tudo de marca-texto. É muito bom. Então, são livros poéticos, né? Pelo gênero deles, pelo que é abordado. Aí depois começam os livros proféticos, né? Que foram escritos pelos profetas ali. Aí tá dividido ali entre profetas maiores e menores. Os maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel.
E os menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, esse monte aqui, que eu não vou falar agora, mas vocês podem ver. Então, mas assim, não está dividido profeta maior e menor, porque, ali, Isaías foi maior que Joel, tipo, foi um profeta melhor. Não, não é isso. O que que tem a ver esse maior e menor? É por causa do número de capítulos, número de páginas. Tem, tipo, Isaías é enorme, sabe? E tem esses aqui tipo, Miqueias, não, Abacuque, é muito pequeno, tipo, é uma página, sabe? Então, a gente lê, ele começa, acabou, sabe? É rapidinho, é uma coisa fácil de ler, rápida de ler, quer dizer. Então, é por isso que tem profetas maiores e profetas menores, tá? Não tem nada a ver com um é melhor que o outro. Então, aqui uma curiosidade que tem, né? A diferença da nossa Bíblia, da Bíblia, por exemplo, que a Igreja Católica usa, ou, tipo, a Igreja Grega lá usa, sabe? A diferença é que tem livros extras nessa Bíblia, apócrifos, né? E livros adicionais ali, a Bíblia Católica tem 7 livros apócrifos e 4 acréscimos. Então, o que quer dizer apócrifo? É que não foi inspirado por Deus, assim, não foi o Espírito Santo que pediu para escrever. Tipo, tá ali porque alguém quis escrever, entende? Então, eu nunca peguei uma Bíblia católica, eu peguei, nem sei, eu nem sei, mas deve ser, eu não sei quais são esses livros que tem, mas não foram livros, já pegou? É? Ah, são histórias. Aham. Ah, aham. Eu não sabia disso, eu nunca peguei. Hum, aham. Entendi, entendi. Interessante. Então, é isso, essa curiosidade, essa diferença, assim, digamos assim. E depois, a gente passa ali para os livros, esse é o Antigo Testamento, essa divisão que a gente falou agora. E depois tem ali os 27 livros, né, do Novo Testamento. Aí eles também podem ser divididos. Tá, eu fiz. Então, esses livros também podem ser divididos. O primeiro ali, os primeiros 4, são chamados de livros biográficos, né, da biografia. E de quem é essa biografia, gente? De quem? Jesus! Vamos lá, gritem, Jesus! Gente, falem, Jesus! Jesus! Tá com bateria fraca aqui no celular. Não sei se o pessoal de casa está conseguindo me... Eita, vou cair. Meu Deus. Não sei se o pessoal de casa está conseguindo me ver ou me ouvir. Qualquer coisa, você David e Marcelo. Então, fala de Jesus, né? Da história, né? Do que Jesus fez quando veio aqui na Terra, né? Em forma de homem, o que ele fez. E é muito incrível, né? Os evangelhos, é muito maravilhoso ler eles. E aí, agora a gente vai ver aqui algumas características, rapidinho. Eu não vou falar tudo, gente, porque, tipo, na apostila tem muita coisa. Vocês podem ler com calma, o que acharem interessante ali, sublinhar, anotar. Então, tem algumas características particulares de cada livro, tá? Dos 4 ali primeiros. Aí, o primeiro livro de Mateus, o que que é? É um livro que é como se fosse, assim, um evangelho da igreja, sabe? O livro de Mateus, Marcos e Lucas, eles são muito parecidos. Tipo, tem algumas coisas que diferem eles, assim. E o de João já é diferente deles, mas o de Mateus, Marcos e Lucas são bem parecidos. Então, qual era o objetivo ali? Instruir o povo, né, o novo povo, acerca daquilo que Jesus fez, né? Ensinar ali e estava mostrando a história do que Jesus estava fazendo naquele momento, né? E foi escrito por volta de 70 anos depois de Cristo, né? E pelo próprio apóstolo Mateus. Então, enfatiza, né, o reino dos céus e ali a história de Jesus, né? É o primeiro livro que fala da história de Jesus da Bíblia. Então, o segundo, o livro de Marcos, é o documento mais antigo, né? Ele foi escrito ali por volta de 50 a 65. Então, ele está em segundo ali, mas ele foi escrito antes de Mateus. Então, o livro de Mateus e o livro de Lucas tiveram como base o livro de Marcos. Isso é muito interessante. Então,
o livro de Marcos, ele é claro, sabe? Ele é direto. É um livro é muito bom, assim. Tem coisas que tem aqui que não tem em Mateus, e assim vai indo, sabe? Então, por exemplo, todos eles falam das parábolas lá, mas tem parábolas que são mais bem explicadas em algum livro do que outro, entende? É uma coisa assim. Porque foram pessoas diferentes que escreveram, né, gente, para começar, então cada um tinha a sua percepção. E o livro de Lucas, né, que é o terceiro evangelho ali, ele é um livro histórico, né? Ele, se não me engano, é esse livro que fala da infância de Jesus. É esse que conta ali de uma pequena parte da infância. Não sei se eu tô falando bobagem, não sei. É, Grego? É, né? Um relatinho. É, sim, sim. Aham, aham. E assim, o próprio autor aqui de, de Lucas não dá o nome, né? O nome do livro é Lucas, mas a gente não sabe, né? Quem foi? É a mesma história e com formas Aham, com visões diferentes. É verdade. Então, Lucas foi escrito para, como diz aqui na apostila, né, para os gentios, né, para pessoas como nós, assim, que não são judeus. Então, ele foi provavelmente escrito no intervalo ali entre 60 e 95 depois de Cristo. Então, tem uma boa margem, sim, de intervalo, porque não dá para saber exatamente quando foi escrito, sabe? Quando foi escrito o livro de Lucas, né? E o livro de João, né, é um livro teológico e ele é diferente, sabe? Ele é como se fosse o Evangelho da Revelação, porque João conta ali, né, os milagres, né, de Jesus, e ele provavelmente escreveu quando ele estava tipo na velhice dele. Então, e ele se declara ali como a testemunha viva, sabe, daquilo que ele viu Jesus fazendo, e ele se chama, né, do discípulo amado também. Então, ele escreveu esse livro que é muito benção, assim, sabe, os quatro evangelhos, porque até a gente fala, né, quem está iniciando a ler a Bíblia começa pelos evangelhos, que o principal, cara, é Jesus, sabe? Não que os outros livros não sejam importantes, longe disso, mas é pra gente que está aprendendo, pra gente que está tendo esse primeiro contato. Eu não sei vocês, sabe, se vocês têm já experiência, eu sei que alguns aqui têm bastante tempo de caminhada, mas tem gente que está começando e que não tem dificuldade, sabe? Às vezes não tem essa facilidade de entender. Então, uma dica que a gente sempre dá é para começar pelos evangelhos, para entender, né? E ver, sabe? Ler daquilo que Jesus fez quando veio aqui, sabe? Então, é muito importante a gente ler esses livros e de tempos em tempos, né? A gente que tem mais tempo assim, de caminhada é importante também, né? Com certeza a gente está lendo os evangelhos, né? Então, é isso dessa parte. E depois tem o livro dos Atos dos Apóstolos, que foi o livro do que aconteceu depois, né? É muito top. Começa assim, mostrando, né, e contando como que a igreja surgiu, como que foi, como que eles se espalharam, digamos assim. Aham. Sério, é muito top, assim, é um livro muito conta a história, assim, da igreja, sabe? Da primeira igreja, da igreja primitiva, como chamam. Então, é muito top, né? Ali no livro dos apóstolos, a gente consegue entender como que os cristãos viviam, como que eles... Os cristãos, como que os cristãos viviam, como que eles propagavam, né? Falavam da palavra, o que eles sofreram, porque muitos ali sofreram perseguições, né? Todos. Então, ai, eu não vou cair nesse negócio aqui, nesse microfone. Então, a gente consegue entender, né, o que eles passavam e às vezes eu fico me perguntando se eu tivesse lá, sabe? O quanta coisa a gente não teria passado se nós estivéssemos lá naquele tempo, assim. Cara, era uma perseguição muito tensa, assim, tanto é que, bom, todos os apóstolos foram mortos, assim. Então, sabe, olha o que eles fizeram, sabe, por amor a Cristo, e por causa deles a gente tem acesso a isso, né, a palavra de Deus, e a história começou com eles, né, a história ali do ministério de Jesus a ser contada, né.
Aham, que a gente falou aqui, muito top. que ela relata sobre Jesus, Sim. aparece ali nos cristãos Cristãos. que foram pegos, né, praticando atos, né, Aham. Na palavra ali. sendo mortos, colocados em fogueira, botados para ir na rua. Ah, tá louco. Tipo, era um troço absurdo. É desumano. Não aqui. Não aqui no Brasil. É. Graças a Deus que. Mas tem vários países que o evangelho não foi entrado. Sim. Tem pessoas que morrem, né? Eles começam a matar a primeira família. Até negar Jesus. É verdade. E a gente pode não achar que isso não acontece porque não é a nossa realidade, mas tem gente que sofre perseguição por causa, né, de Jesus. Cara, eles não negam. Pode falar. Vou dar um exemplo assim. O tio meu ali, ele é pastor em Campinas do Sul. Ele foi para uma cidade que é praticamente toda italiana. E lá não tinha o cristianismo lá, quando ele chegou lá. Eles pegaram a esposa dele e deram Meu Deus. de palmas. Bah. Por causa que eles estavam pregando lá. As filhas sofriam bullying. Foi uma coisa bem difícil. E foi aqui no Brasil. Nossa. Ele, nos primeiros meses de ministério lá em Meu Deus, é tenso. A gente está acostumado com uma realidade que as coisas são mais fáceis. Sim. Hoje nós temos uma igreja aberta. Aham. Se a gente for evangelizar aqui em Pelotas mesmo, não tem tanto aquele recurso. Mas quando vai para outras cidades menores, assim, que são extremamente católicas, ainda tem a percepção. Hoje, graças a Deus, é uma cidade com 100 mil habitantes, e bastante gente já conheceu Jesus. Que benção. Nossa, que top, né? Poxa, que bom que ele, né, continuou mesmo com todos esses desafios, né? Que bênção mesmo. Que bênção que Deus use ele cada vez mais, né? Em nome de Jesus. Então, gente, é muito top. E às vezes a gente tem que agradecer por isso, né? Por a gente poder viver o que a gente vive com Deus, né? Ter a liberdade de vir para a igreja na hora que quer, falar de Jesus, ter uma célula em casa, né? Olha que bênção isso. E como a gente tem que agradecer por essa oportunidade e dar valor a isso, sabe? Eu sou uma pessoa que eu dou muito valor a estar na igreja, a estar na célula, né? Principalmente na célula, eu amo a célula. E é muito importante a gente dar valor a isso. A nossa presença nesse lugar honra muito a Deus, gente. Então, que a gente possa dar valor, ser grato, né? A isso que a gente pode viver. Amém? Edir Macedo. E naquela época as pessoas eram perseguidas também. Aqui só poucos anos eram perseguidas nas ruas, eram agredidas por conta disso. Imagina, né? Isso é muito tenso. E a gente tá aí, a igreja só cresce, né? Glória a Deus. Porque o que nos move, o que nos motiva é Jesus, é o amor por Deus, né? Por Jesus. Então, por mais que venha dificuldade, a gente vai prosseguir sempre. Amém? Seguindo ali, a gente vai ter as epístolas, né? Que são as cartas que foram feitas para igrejas, né? Para pessoas. É muito top, assim, ler, porque o apóstolo Paulo estava escrevendo para as igrejas e parece que ele estava escrevendo para nós, sabe? Para mim, quando eu leio. É muito de Deus, assim. É o Espírito Santo, né, gente? Porque a palavra é demais. Então, ali, as 9 primeiras são dirigidas a igrejas, né? O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, né? Foram cartas para as igrejas daquela época, né? O apóstolo Paulo escrevendo as cartas direcionadas para eles, ensinando, ajudando, né? Quantas partes ali, quantas histórias a gente consegue ver que o apóstolo Paulo está ensinando alguma coisa que aconteceu ou que estava passando lá e ele ajudando o pessoal a passar por aquele problema, instruindo
a superar aquilo, né? E é muito bom, é maravilhoso. Então, essas são as primeiras 9, tem mais 4 que foi o apóstolo Paulo escreveu, só que aí foram para pessoas, né? Que foi para Timóteo, Tito e Filemon. Escreveu para eles, uma carta diretamente do apóstolo Paulo para Timóteo. Depois tem uma carta dirigida para os Hebreus, que está no livro de Hebreus, né? Mentira. E tem 7 outras cartas que são dirigidas aos demais cristãos, né? Tiago, Pedro, né? João e Judas. Então, alguém quer falar alguma coisa, gente? Eu tô indo muito rápido. Tá de boa? Então tá. De boaça, então. Então, o apóstolo Paulo, ele escreveu muitas cartas, né? Aqui as primeiras 9 e as outras 4 ali. Dá um total de 13 cartas. E olha como ele foi usado por Deus, né? E, cara, a história do apóstolo Paulo, tipo, o jeito que ele se converteu, assim, ele perseguia, ele era totalmente contra os cristãos, ele era totalmente contra, não acreditava, ele teve um real encontro com Jesus, né? E ele mudou muito, completamente. Olha o que ele foi, olha o que ele fez, né? E lá em Gálatas 1, se quiser, alguém abre aí para nós. Se quiserem a minha Bíblia para abrir, ou abrir no celular, o Gregory tá aí. Abre em Gálatas 1, 11 e 12, lê para nós aí. Nesses versículos, o apóstolo Paulo está afirmando que ele não recebeu... tipo, quando ele teve um encontro com Jesus, foi pelo Espírito Santo, sabe? Então, foi diferente dos outros apóstolos ali que andaram com Jesus e que viram tudo. Não, ele não viu, tanto é que ele era totalmente contra, não acreditava, perseguia. E quando ele teve um encontro com Jesus, foi lá o Espírito Santo e tirou as escamas dos olhos dele e ele conseguiu ver a verdade, ele foi liberto de tudo aquilo que limitava as crenças dele, de ele não conseguir enxergar a verdade, né? Ele foi liberto disso. Pode ler para nós aí, Gregory. 11 e 12. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não o recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Amém. Revelação do Espírito Santo, né? Olha como é maravilhoso isso. Amém, gente. Então, ele foi muito usado por Deus. Olha a bênção que é a gente poder, sabe, ler a palavra e saber das exortações que ele deu, das ajudas que ele fez, né, para cada carta, cada igreja que ele escrevia. Então, ele foi tremendamente usado por Deus. Amém, gente? E o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse, que é top demais, que é um livro profético, ali cheio de profecia atrás de profecia. É muito bom esse livro, assim. Quando eu li a Bíblia, eu li ela em ordem, assim, tipo, comecei pelos evangelhos, depois fui pro Novo, e o último livro que eu li da Bíblia foi Apocalipse, porque sempre dizia, tem que estar muito preparada para ler Apocalipse. Mas tá, a gente lê isso aqui. Tá, se tu tem vontade de ler Apocalipse, lê Apocalipse, não fica que nem eu que demorei, sei lá, 1 ano para conseguir ler Apocalipse, eu tinha curiosidade de ler. Então, se tem vontade de ler, lê, porque não é um livro que vai nos trazer medo. Às vezes a gente acha, ai meu Deus, porque Apocalipse, olha, Jesus, meu Deus, Jesus vai voltar, e a gente tem medo disso, sabe? Não é para ter medo, a gente tem que se alegrar com isso, porque quando Jesus voltar é a nossa vitória, sabe? É como o apóstolo estava falando ali, a gente vai para o futuro ali, onde a gente vai vencer, não vai ter nada de pecado, a gente vai viver livre da presença do pecado. E isso é maravilhoso, então é para a gente se alegrar, sabe? Porque o nosso processo, essa aula foi maravilhosa, o nosso processo de santificação é constante, vai ser sempre até Jesus voltar. Então, que a gente não tenha medo do que vai acontecer, amém, gente? Então, quer ler Apocalipse? Lê Apocalipse, né? Pede sabedoria para Deus, ora bastante e lê Apocalipse que Deus vai te revelar muitas coisas, amém? E os cavaleiros... Ai, mas é tão bom imaginar, sério, quando eu li, meu Deus, na minha cabeça, tipo, gente, eu não tenho um cenário na minha mente, muito louco. Porque... Eu acho que cada pessoa... Sim. O que tá acontecendo?
Sim. Sério, vai. É, sim. A gente não tem essa coisa de decifrar. Aham. É como se fosse pra gente decifrar. É verdade. É verdade. Mas Deus vai te dar, em nome de Jesus. Ai, gente. Mas amém, então, gente. Aí eu quero perguntar para vocês, tá aí na apostila a resposta, né? Mas faz de conta que vocês não viram. Mas qual é o tema central da Bíblia? Jesus, de novo, vamos falar bem alto. Jesus! Jesus. Amém? Então, gente, tudo é sobre Jesus. O Antigo Testamento, ele fala, ele prepara o povo, como o apóstolo falou ali, desde quando teve o pecado ali. Deus já falou, vai vir um que vai mudar tudo isso. Eu tenho um plano para isso. Então, desde ali dos primeiros versículos, já estava apontando para Jesus, né? Então, todas as histórias ali, vira e mexe, falava que ia vir o Salvador, né? Dos livros dos profetas, então nem se fala. Então, todo o Antigo Testamento é para preparação, né? Para a vinda de Jesus. E quando começa ali o Novo Testamento, dos Evangelhos, então, principalmente, né? Que é a manifestação de Jesus, é a história de Jesus, a vida de Jesus, tudo que Jesus fez está ali. E os próximos é mais Jesus ainda, né? Porque a gente se preparando para a volta dele e tudo que aconteceu com as igrejas, né? Por causa do ministério de Jesus. Então, toda a Bíblia, assim, ó, da primeira até a última página, o foco é Jesus, o tema principal é Jesus. Então, que é o principal da nossa vida, né? O foco da nossa vida também tem que ser Jesus. E como a palavra de Deus, sabe, é um manual de vida para nós, quanto mais a gente querer se aprofundar nela, sabe? E querer descobrir, querer saber o que Deus tem para nós, tá tudo na palavra, tudo. Às vezes a gente tem dúvida, a gente não tá meio perdido, a gente não sabe o que fazer, e às vezes a gente não tem vontade de ler. Não tem. Só que eu não sei se com vocês é assim, mas, tipo, comigo, sabe aquele dia que a gente tá enrolando, tipo, que a gente não lê a Bíblia ainda, aí a gente começa a ler e, por que eu não peguei antes, sabe? Eu não sei se é só comigo que acontece, mas, tipo, às vezes, sei lá, o meu horário de devocional é de manhã, se eu não consigo ler de manhã e ler de tarde, por que eu não li de manhã? Eu poderia ter, tipo, lido de manhã e não li, sabe? Eu perdi. Então, é muito maravilhoso. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais vontade a gente tem. Amém, gente? Então, se a gente for pensar ali num resumo que tem ali, o que seria o resumo? Foi o que eu falei agora, né? A preparação, que é todo o Antigo Testamento, a manifestação, que são os evangelhos, a propagação, a explanação, que são as cartas ali, e a consumação, que é quando tudo isso, né, vai ser consumado, vai ser realizado quando Jesus voltar. Gente? Então, era isso, a gente vai agora, se quiserem, né? Eu queria muito que se vocês participassem dessa parte das perguntas aqui. Não vai ser todas, mas tem duas perguntas aqui que eu queria que a gente conversasse sobre isso, que vocês falassem. Tá. Que é rapidinho, né, gente? Aqui é a primeira. O que é a Bíblia? O que ela representa para vocês? Eu queria que pelo menos uma pessoa tivesse coragem de falar isso. Tá bem, gente? Vamos lá. Pelo menos uma pessoa vai falar. Se quiser falar mais, uma pode falar. Tá, sem ser tu, porque não pode. Tá, então tá, uma pessoa diferente, então. O que é a Bíblia e o que ela representa para você? Eu vou ter que escolher? Ah, não. Manual de vida. É a palavra de Deus para nós. Bem? E o que ela representa para ti? Não sei se tu quer falar. Instrução. Amém. 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 É a base da nossa vida, né? Amém, gente. E agora a gente vai ler rapidinho. Quer abrir aí, Gregory? Hebreus 4:12. E a gente vai falar rapidinho sobre esse versículo e a gente já vai encerrar, tá? Porque são 10:10, gente. É muito tarde, desculpa. Pode ler, Gregory.
Isso, 4:12. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Amém. Então, quem é que quer explicar para nós esse versículo? Ou dizer o que entende desse versículo? Conseguiram ouvir o que o Gregory falou? Então, né, ali diz que a palavra é viva e eficaz. Então, já começa dizendo ali, é viva, é uma coisa viva. Não importa se eu já li um versículo 500 vezes, eu abri ele agora, Deus vai falar comigo de uma forma diferente, porque é vivo, sabe? Cada vez que a gente lê a palavra, é como se Deus estivesse ali do nosso lado e falando para nós que a gente tem que ouvir naquele momento. É por isso que é vivo, por isso que é eficaz, né? Ela é o ponto lá de chegar até o íntimo do nosso ser, dividir tudo, dividir alma, dividir espírito, dividir medula, dividir junta. Então, ela nos chega até o íntimo e consegue julgar os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas atitudes. Então, quando a gente lê a Bíblia, sabe, pelo menos eu leio e penso em mim, sabe, no que eu tenho que mudar, no que eu tenho que fazer, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, na minha fé. Então, quando a gente lê a Bíblia, é o manual de Deus para nós, né? É para nossa vida. Amém, gente? Tem alguém que quer falar alguma coisa? Amém? Essas outras perguntas aqui, vocês podem responder em casa, mas respondam, tá? Porque na prova elas caem. Caem essas perguntas na prova. Então, estudem elas e tal. Para a prova, façam um resuminho ali, topzera, que vocês vão tirar dessa prova, que vai ser muito fácil. Amém, gente? Chega na hora só por revelação, saber. Amém, gente? Era essa a segunda parte da aula que fala sobre a Bíblia. Não sei o que vocês acharam, se vocês acharam muito cansativo, se eu falei demais, se deu para entender, eu espero que tenha dado para entender tudo, amém? Que é muito top. Eu gosto das coisas assim, tipo, tem tantos livros, e a divisão, e o que fala em cada um, eu acho muito legal. Então, que bom que a gente tem essa oportunidade, né, de aprender mais, a gente está aqui para aprender, ninguém aqui sabe tudo. Então, que a cada aula Deus venha falar com a gente, nos ensinar. Amém, gente? Vamos colocar de pé para estar orando para encerrar essa nossa aula. Sim, fechar nossos olhos, então. Paizinho amado, obrigada, Senhor, por essa aula, por essa noite aqui. Eu te agradeço por cada vida aqui, Senhor, que veio até aqui, os que estão acompanhando online. Pai, eu tenho certeza que esse tempo, esse curso da escola está sendo maravilhoso, Senhor, para que a gente possa aprender de Ti, para que a gente possa realmente saber como é ser um discípulo de Jesus. E, Pai, que a cada aula, que a cada noite que a gente vem aqui, uma chave seja girada, Pai, que a gente tenha a nossa mente transformada e que no nosso coração, Pai, cada palavra que está sendo, sabe, cada aula sendo ministrada aqui, Senhor, que no nosso coração ela encontre raízes, Pai, e que venha frutificar cada palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos usar, Pai, cada um de nós aqui, Senhor, que a gente possa estar disposto, estar aberto para Ti fazer o que quiser na nossa vida, Senhor. Que a gente tenha humildade, que a gente tenha coragem de chegar diante de Ti, Pai. E, sabe, pedir perdão por não fazer aquilo que Tu manda, Pai. Senhor, que o Senhor quer o melhor de nós, Pai, que a gente possa ter coragem para pedir isso para Ti, Senhor. Eu quero ser usado, eu quero ser a pessoa que o Senhor vai usar, que o Senhor vai transformar vidas, Pai. Em nome de Jesus, que a gente venha ser exemplo, Senhor, em tudo aquilo que Tu queres. Que a gente tenha coragem e ousadia, Pai, de pedir para Ti, nos colocar à disposição, Pai, nos render a Ti, Senhor, todos os dias, Pai. Todos os dias a gente venha ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor.
Eu oro, Pai, pela vida de cada um, Senhor, peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, Pai, a família, Senhor, que na nossa casa seja um ambiente, Pai, que Tu tenha liberdade, Pai, que Tu seja livre, Senhor, na nossa casa, no nosso meio, Senhor, que a gente possa te sentir em todos os momentos, Pai, que a fome pela Tua palavra somente no nosso coração, Pai. Pode ser que alguns aqui não sabem ainda, não tem esse desejo, mas que o Senhor possa colocar, Senhor, que seja como uma chama no nosso coração que arda, Pai, de amor por Ti. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, nos guie em segurança para as nossas casas, Pai, prepare, Senhor, que a gente venha preparar, Pai, tudo para Ti, sabe, que todo momento a gente venha te sentir, Senhor, em nome de Jesus, é isso que o Senhor quer de nós, Pai, que a gente viva um estilo de vida que Te adore, Senhor, em todo momento, Senhor. Em nome de Jesus, te agradeço, Pai, amém. Amém. Amém, gente. Amém. Pessoal que está em casa, Amém, vou dar um pessoal. tchau rapidinho. Feito. Obrigado pela Deus presença abençoe de todas. você, gente. Estão me ouvindo? Amém, amém. Verinha, Vera, Roseli, Michele. Qualquer dúvida, tá bem, pessoal? Só nos chamar ali botar no grupo, nos chamar no individual. Fiquem bem à vontade, tá? Deus abençoe a todos. Um abração. Boa noite.